Boas-vindas a mais um vídeo no canal Camila Code. No vídeo de hoje eu vou responder as dúvidas que vocês mandaram lá no Slido. Vai ser o terceiro episódio da série Cá Me Ajuda. Esse vídeo era pra ter saído semana passada, mas eu acabei não conseguindo gravar no dia que eu iria gravar, então eu estou aqui num setup diferente, pois estou em Florianópolis porque eu vim participar aqui da Codecon Feature. Então foi bom que deu tempo de mais pessoas mandarem perguntas, então agora sem mais delongas, bora responder todas as suas dúvidas sobre carreira em tecnologia num terceiro episódio da série Cá Me Ajuda. A primeira pergunta que tem aqui é como manter constância nos estudos. Como começo a estudar um tema, porém fico desmotivado e paro de estudar por semanas. Isso acontece com todo mundo, inclusive comigo, principalmente quando é um tema que eu não gosto tanto. Por exemplo, a parte ali de infra, de redes, são temas que eu preciso muito estudar. Essa semana eu acho que eu codei bem mais em Terraform, por exemplo, do que em Java. Só que são temas que às vezes eu tenho certa dificuldade ali para focar, porque são temas que eu não gosto tanto. Eu tenho tanta dificuldade em redes no nível que quando eu fiz a matéria da faculdade eu reprovei por 4 vezes. Na quarta vez só que eu fui passar, então eu reprovei por 3 vezes no caso. Então, assim, a constância, ela vai ser mantida se você conhecer o seu modelo de estudo que mais funciona. Por exemplo, se você sabe que você gosta mais de estudos em vídeo, estudos ali em conteúdos mais visuais, não vai adiantar eu mandar você ler um livro de 400 páginas. Ah, Camila, mas tem alguns temas que as pessoas falam que se eu ler o livro é melhor, porque o livro é a melhor referência, etc. Talvez, só que se você sabe que com o livro você não funciona, procura outras fontes que ensinem aquele mesmo conteúdo que você está estudando, porque assim você vai conseguir tirar o melhor proveito daquele assunto e não vai ficar se forçando ali, não, mas falaram que Clean Code isso dá para aprender no livro. Não. Tudo bem que o livro é uma das maiores referências, né, tudo mais, mas tem outras fontes, serve para qualquer assunto. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto aqui que me ajuda a manter constância é eu conhecer a minha rotina. Então eu sei que geralmente os horários que funcionam para eu estudar são antes de começar a trabalhar, tipo, acorda super cedo ali, 6 horas da manhã, e vou estudar até mais ou menos a hora de começar a trabalhar. Ou logo depois do trabalho, fecha a máquina do trabalho, abre a máquina pessoal e vai estudar, ou abre o livro, assim, seja o que for. Por quê? Se eu fecho a máquina do trabalho, se eu vou jantar, se eu vou procrastinar um pouquinho, descansar, e eu vou voltar depois para estudar, eu não volto com a mesma energia, com o mesmo pique que eu tava antes. Então, pra mim, não funciona, tipo, eu descansar do trabalho pra depois estudar. Eu tenho que, tipo, ir ali direto. Eu consigo estudar, às vezes, tipo, 2 horas direto. E é só depois que eu vou pensar em alguma outra coisa ali pra fazer. E quem sabe eu volto pra estudar. Então, essa daí é outra dica que também funciona bastante pra mim. E uma terceira dica é realmente você estabelecer metas. Então, você colocar aquela meta, eu vou ler esse livro em 1 mês. E para isso, eu tenho que estudar 30 minutos por dia, eu tenho que fazer resumos, eu tenho que fazer anotações. Então, coloca pequenas metas, pequenas entregas que se relacionem a esse tópico que você está estudando, que você vai ficar motivada que você está cumprindo essa meta ali de estudo, e com isso vai ficar mais fácil virar um hábito. E quando estudar vira um hábito, é o momento ali perfeito ali para você, porque você vai parar de ver como só, ai, nossa, eu estou estudando, e vai parar de ver como realmente não, eu tenho que estudar, eu não gosto, eu tenho que parar o que eu tô fazendo para estudar, e você vai ver como se fosse mais um hábito da sua vida, assim como ter o hábito de ir pra academia, o hábito de arrumar a casa, o estudo vai entrar na sua rotina. O grande segredo é, conheça a sua rotina e faça o estudo entrar na sua rotina. E além disso, claro, conheça seus melhores formatos ali de estudo, se você prefere vídeo, prefere artigos, se você prefere livros ali diretamente, uma coisa mais densa, então conheça o formato que funciona melhor para você também. Segunda pergunta aqui, ela fala sobre o quanto que o inglês é necessário quando falamos de mercado nacional. Isso é uma dúvida que muita gente tem, porque pensa-se que o inglês só é muito necessário quando você está pensando em trabalhar para o mercado gringo, quando, na verdade, o inglês também é necessário no mercado nacional. Então, até para você que pensa só em trabalhar em empresas brasileiras, você não pensa em aplicar para a empresa de fora, ou não pensa muito menos ainda em morar fora trabalhando com tecnologia, o inglês também é essencial para você. Por quê? A maioria das documentações são em inglês, a maioria dos fóruns que você vai achar respostas são em inglês. Então, por exemplo, vamos falar do Stack Overflow, que é a nossa maior fonte ali de resoluções dos códigos ali que a gente tem algum problema. O Stack Overflow, 99,9% das respostas que eu já achei nele sempre era em inglês. Até quando era algum brasileiro respondendo, eu achava no Stack Overflow em inglês, não em português. Então, assim, tirando fóruns de plataformas ali de cursos brasileiras que vão ser só alunos brasileiros, todas as outras fontes de respostas, principalmente de problemas muito específicos ali de troubleshooting, eram em inglês. Então, o inglês ele é essencial para o mercado brasileiro, sim.
Outro ponto, às vezes mesmo a empresa sendo brasileira, você vai lidar com clientes internacionais. Então é necessário também que você tenha essa skill do inglês para você conseguir conversar com possíveis clientes internacionais que a sua empresa brasileira tenha. E também, a maioria dos cursos, dos livros são em inglês. Ah, Camila, mas tem versão traduzida. Eu, pelo menos, às vezes na versão traduzida, eu tenho uma interpretação diferente ali do que realmente estava perguntando. Eu perco ali o foco. Então, às vezes, quando eu pego um livro que era em inglês e eu vou ler a versão traduzida, eu sinto que não fica tão conexa as informações. Então, até por isso, geralmente, eu que já falo inglês avançado, prefiro ler o livro diretamente em inglês. Livros brasileiros, é ok que já é a língua nativa, mas eu tenho essa leve impressão de quando se é traduzido o livro, acaba se perdendo ali alguma informação devido ao processo de tradução, talvez quem traduziu não era uma pessoa tão técnica assim, e eu acabo perdendo o engajamento ali naquele livro que eu tava. Então, ele é muito necessário, principalmente para estudos, para clientes internacionais, e é claro, é mais um grande upgrade ali, um grande destaque no seu currículo. A terceira pergunta aqui, ela diz sobre quais conhecimentos são essenciais para sair do nível pleno e entrar no nível sênior. Essa daqui eu vou falar claramente focada em back-end, que afinal eu sou desenvolvedora especialista em back-end. Então, nas outras áreas eu não vou saber. Mas a parte soft skills vai valer para ambas. Então, falando de hard skills que me fizeram sair de ser uma dev back-end pleno e me tornar uma dev back-end sênior. A primeira delas, sem dúvida, foi a arquitetura. Então, é um gap que às vezes muitos profissionais, até especialistas, têm isso, que é não pensar ali em componente da arquitetura, não saber fazer um desenho de arquitetura também. Eu ter esse conhecimento me ajudou a chegar relativamente rápido num cargo de sênior. Então, você saber ali pensar numa camada de cache, pensar no tipo de banco que você vai usar, quando que você usa a comunicação síncrona, quando você usa assíncrona, se você vai usar REST, outro tipo de comunicação, se você vai usar um Kafka, um SQS, um RabbitMQ, se vai ser um banco relacional ou não relacional, se você vai trabalhar ali com Kubernetes ou não. Então, todas essas escolhas de arquitetura e o conceito ali de System Design foi um conhecimento que me ajudou muito e me ajuda ainda a continuar nesse cargo de especialista que eu tô hoje também. Então, é um tema ali que eu sempre vai estar no meu PDI, sempre eu vou estar estudando muito a questão de arquitetura e System Design. Tanto que agora mesmo eu tô lendo o livro lá, Fundamentos de Arquitetura de Software. Inclusive, no Tech Study Club tem ali o resumo dele, que conforme eu vou lendo, já vou colocando o resumo. Então, se você quer garantir acesso ao Tech Study Club, é só entrar no link aqui na descrição. E aí, é um livro que ele fala muito ali do papel de arquiteto, várias dicas ali de arquitetura, vários conceitos, pontos importantes que pessoas que querem atuar como arquiteto têm que ter. Ah, Camila, mas eu não quero ser arquiteto. No próprio livro, o título dele é que é uma abordagem ali para engenheiros de software. Então, você como engenheira de software, principalmente engenheira de software sênior, você vai ser muitas vezes arquiteta. Porque raríssimas empresas realmente têm o papel de arquiteto e quem é arquiteto acaba sendo ser a dev sênior, a tech lead ou a dev especialista, então você vai ter que ter esse conhecimento de arquitetura. Outra coisa que me ajudou muito também foi a questão ali de monitoramento e qualidade do código. Então, começar ali a conhecer questões de Prometheus, Grafana, saúde da aplicação. Também pensar em não só entregar a minha feature, mas como que eu estou entregando aquilo. Então, entender muito bem ali de pirâmide de testes, ferramentas que a gente usa para cada nível da pirâmide de testes. E também ali qualidade do código no que entra em padrões de projeto, padrões de microserviços, design patterns, padrões de projeto, clean code, outras boas práticas ali de programação, como o Solid também, foi outro conhecimento que me ajudou bastante. Assim, de hard skills, essas são as principais. Claro que, dependendo da empresa, tudo mais, vão ter outras. Mas de soft skills, eu acho que foi comunicação. Foi uma coisa ali que totalmente me ajudou muito. Então, eu sou muito comunicativa, né? Eu tô sempre ali falando pra caramba. Então, foi uma coisa que me ajudou muito a me tornar sênior. Não necessariamente, todo mundo tem que produzir conteúdo, todo mundo tem que palestrar. Mas eu ter essa facilidade de expor as minhas ideias, de justificar decisões de arquitetura que eu tava tendo, de defender algum ponto técnico, assim como eu faço em palestras, workshops e cursos, me ajudou a me tornar sênior. Você não precisa fazer tudo isso por fora, mas você pode treinar isso dentro da empresa. Então, é você apontar ali alguma coisa na PR da outra pessoa, é você entregar código de qualidade. Então, como sênior também, você vai muitas vezes ser a pessoa chata do time. Você vai ser responsável por implantar boas práticas, você vai ser responsável ali por realmente garantir que além de estar funcionando, vai funcionar bem, vai ser um código ali com baixa
acoplamento, coeso, tudo mais. Então, você tem que estar ali muito sendo chata das boas práticas e todo mundo tem que se inspirar em você pra ver, nossa, ela conhece muito, entendeu? Ela tem essa régua aqui de segurança, todo mundo vai ter que ter igual. Então, eu diria que essas foram as principais habilidades que me fizeram a virar sênior. Claro que tinha todas as entregas específicas do projeto que eu tava, mas de modo bem geral foram essas. A próxima pergunta é: para a carreira de especialista, o que é mais importante? Conhecimento especializado em uma linguagem ou generalizado mais focado em arquitetura? Eu diria que os dois. Então, você tem que ser especializada numa linguagem. Então, eu sou especialista Java. Se vai me jogar no projeto em Golang, eu vou virar júnior, porque eu não vou conhecer Golang. Nossa, Camila, mas você não atuaria como sênior, seu salário diminuir? Não. Mas eu ia ter uma curva ali de aprendizado que eu não performaria tão bem, provavelmente, quanto num projeto em Java ou até com Kotlin, que é ali parecido ali com Java, né? Então, você tem que ser especialista na linguagem. Eu sou desenvolvedora especialista Java. Por mais que eu tenha a base muito consolidada, eu consiga flutuar entre as linguagens, sim. Mas se eu for para um projeto de outra tecnologia, eu teria ali uma curva de aprendizado. Mas, voltando aqui para a pergunta, você tem que ter os dois. Então, você vai codar. Eu, como especialista, eu tenho o task ali no Gira, então eu codo como uma dev sênior. Pode ser que isso varia de empresa para empresa. Então, eu codo, eu também penso em desenho de arquitetura, eu penso em escolhas de ferramentas. Então, varia de empresa para empresa, mas pelo menos na minha visão de arquiteta, de especialista, e pelo que eu vejo ali do mercado, você sempre vai ser especialista em alguma linguagem, você não vai ser só, especialista, e acabou, sabe? Penso eu que para cargos mais acima, como ali um staff, um principal, um distinguished engineer, que é o resto ali da carreira de especialista, você torna-se ali um pouco mais arquiteta do que focado na linguagem, mas na minha visão, especialista sim, ainda é especializado numa linguagem específica, mas tem que ser uma pessoa que manja muito de arquitetura, sem dúvidas, tanto que o assunto que eu mais estudo atualmente é arquitetura de software também. A próxima pergunta é focada em quem está fazendo transição de carreira, né? Então, para quem está fazendo transição de carreira, como saber no que focar para completar essa transição mais rápido? Para quem está em transição de carreira, eu indico muito focar no que vai trazer o emprego para você mais rápido. Porque pessoas em transição de carreira, geralmente, ou elas estão desempregadas na área anterior e querem já entrar na área de programação, ou talvez elas quiseram, dar um tempo, realmente ficou desempregada por opção, digamos assim, e querem entrar na área de programação, ou ainda a pessoa está ali equilibrando outro emprego, ali as demandas da outra área e já quer migrar para a área de programação sem largar o emprego anterior também, né? Porque temos contas ali a pagar. Então, eu indico muito você talvez não focar tanto assim na base quando você está em transição de carreira. Eu sei que eu valorizo muito a base, mas eu acho que quando você está em transição de carreira, você está muito ali, principalmente se você está desempregada. Você está muito ali focada em conseguir um emprego rápido, né? Porque você está desempregada, vai entrar na nova área, tudo mais, tudo novo. Então, eu indicaria você, assim, entender lógica de programação, é uma base, assim, que não tem como fugir. Estruturas de dados, vê um pouco por cima, não foca tanto ali no deep, naqueles algoritmos de busca ali avançados e tudo mais. E aí, eu já partiria ali para coisas que vão te ajudar a entrar no mercado de trabalho. Como assim, Camila? Você começar a estudar pelas vagas. É uma técnica que me ajudou muito, me ajuda ainda, né, quando eu tô pensando ali em montar planos de estudo, ou até quando eu penso ali, talvez, em trocar de empresa, né? Sempre que a maioria das vezes que eu troquei de nível, né, de senioridade, eu troquei de empresa junto. Então, eu sempre fazia essa técnica de estudar pelas vagas. Então, você tá fazendo transição de carreira ali para entrar como dev júnior no mercado de tecnologia, o que eu faria hoje? Eu entraria ali no LinkedIn. O LinkedIn é outra plataforma de vagas, mas o LinkedIn é mais utilizado indiscutivelmente. Eu entraria no LinkedIn e lá eu analisaria, poxa, quais são os requisitos principais? Vamos pensar um exemplo de back-end. Estão pedindo programação orientada a objetos. Estão pedindo saber bem a linguagem de programação. Estão pedindo saber fazer uma API REST, HTTP, lidar com exceptions, conhecer bem o Java 8. Então, eu liria ali os requisitos da vaga e me aplicaria. Eu não vou dar, uma fórmula ali especificamente, estuda isso, isso e isso, porque eu acho que cada área vai ter os seus próprios requisitos. Mas, independente se você for front ou seja back, estuda ali pelos requisitos, vê quais estão sendo os mais pedidos, monta o seu PDI ali a partir disso e aí você se aplica para a vaga. Montagem de PDI também é uma coisa muito bacana e que eu também abordo da minha mentoria.
que é basicamente você montar ali o que você vai estudar nos próximos meses, mas aí tem várias outras técnicas que fazem o seu PDI se tornar mais produtivo e mais assertivo também, para que você alcance o resultado mais rápido. E também, quem quiser se aplicar para minha mentoria, também o link está aqui na descrição. Então, assim, estuda por vaga e monta seu PDI saindo do mais básico que tá pedindo na vaga pro mais avançado e não perde tanto tempo ali na base. A base é importante, sim, mas principalmente se você tá ali desempregada, ignora a base nesse momento e foca no que você vai te ajudar ali realmente para arranjar seu primeiro emprego aqui na área. A próxima pergunta eu gostei bastante. Pense em começar a criar conteúdo, mas não sei por onde começar ou qual formato usar. Alguma dica? Bom, como eu comecei a criar conteúdo, né? Meu primeiro conteúdo que eu criei foi um artigo lá em 2018, que era o Guia da Mochileira Front-End, se eu não me engano, que eu escrevi esse artigo quando eu participei de um grupo de estudos da Makers Code, que é a comunidade que eu faço parte ali da ONG até hoje ali, e eu faço parte do conselho da ONG. E aí, nisso, uma das tarefas desse grupo de estudo era a gente escrever um artigo, tipo roadmap, ali contando o que você precisa estudar nos primeiros passos para você virar front-end. Na época, eu estava fazendo a transição de carreira dentro da tecnologia. Então, por mais que eu fizesse a faculdade de ciência da computação, né, a área ali de tecnologia, né, um pezinho ali em desenvolvimento também, embora não seja o foco de ciência de computação, eu atuava na área de governança. Meu primeiro emprego na área não foi como dev. Meu primeiro emprego realmente foi como instrutora ali auxiliar, mas eu fiquei menos de 2 meses. E aí, depois disso, né, meu primeiro emprego formal ali na área foi como estagiária de governança de TI. Então, eu fiz uma transição dentro da tecnologia para a área de desenvolvimento. Então, por isso que eu também ajudo muito as pessoas em transição de carreira, porque eu fiz uma certa transição de carreira, por mais que eu já fizesse faculdade na área, claro que foi bem mais fácil. Mas eu tive esse momento de pensar, poxa, como que eu faço para entrar na área de desenvolvimento específica, né? Não só na área de tecnologia. Então, voltando para a criação de conteúdo, né, que é o assunto da pergunta, eu começaria primeiro como um diário de estudos. Então, por exemplo, aprendi como é que eu crio um endpoint em Java. Eu escreveria uma API, um endpoint na API, no caso. Eu escreveria um artigo explicando como que eu crio uma API em Java, quais são os métodos HTTP, assim por diante. Hoje eu aprendi como é que eu configuro o Git na máquina. Vai lá e escreve um artigo disso. Tem muitos artigos meus que são privados, porque na época eu escrevia como se fosse um tutorial para outra pessoa, só que a tutorial ficava para mim mesma. Então, eu usava o artigo como um diário de estudo. Alguns eu publicava, alguns não, mas servia para eu fixar o conteúdo, porque Camila, eu percebi que repetir aquele conteúdo me ajudava a entender mais. Então, eu sempre escrevia um artigo, eu fazia uma palestra. No caso ali, já deixar a coisa pública, né? Eu fazia uma palestra, eu dava aula para alguém daquele tema. Então, até uma dica, né? Todas as vezes que vocês veem que eu tô fazendo muita palestra sobre o mesmo tema, por exemplo, padrões de microserviços e refatoração, são os assuntos que eu falo bastante ultimamente. É porque eu tô estudando. Então, geralmente, os assuntos que eu foco para palestrar são ou assuntos que eu sei que o meu público quer ouvir bastante, ou são assuntos que eu já sei e eu tô querendo me aprofundar. E aí, a melhor forma de eu me aprofundar é eu ter que estudar bastante a ponto de ter que ensinar para outras pessoas, porque ainda as pessoas vão me perguntar coisas, eu vou ser obrigada a estudar mais ainda, e com isso eu vou levando meu conhecimento sobre aquele assunto ali daquela palestra, tá? Então, eu diria para você começar da forma que você se sentir mais confortável. Então, seja artigo, seja perfil do Instagram, seja fazendo live no Twitch, qualquer outro formato. Não se pressiona, mas tal formato não dá engajamento. Eu só fui começar a me preocupar com esses lances de engajamento, de like e tudo mais, quando eu comecei a pensar em monetização de conteúdo. Se você está criando ali o conteúdo só pelo motivo ali de ajudar a comunidade, que é um motivo super importante, eu continuo criando muito conteúdo gratuito por isso. Esse vídeo aqui mesmo, por exemplo, é um conteúdo gratuito, que eu não sou monetizada aqui ainda no YouTube. Então, por exemplo, quando você cria um conteúdo ali gratuito, você não está se preocupando ali com alcance, engajamento, vai usar tráfego pago, não, porque o seu plano ali é só divulgar aquele conteúdo, é só evoluir na sua carreira. Aí, claro que você vai falar, não, mas se fizer no TikTok e você dançar no vídeo, dá mais engajamento. O seu foco nesse momento não é engajamento. Você não tem que pensar no marketing, na questão de criar conteúdo. Você tem que pensar na questão de, eu vou impactar alguém com esse conteúdo? Eu vou aprender mais ainda com esse tema se eu criar um conteúdo sobre isso? Então, você tem que mudar essa visão ali de, poxa, eu tô pensando nesse momento em engajamentos, números, likes, métricas, publicidade? Ou eu tô pensando só em ajudar a comunidade?
E você pode pensar também só na parte de métricas e marketing, dinheiro ali também, não tem problema nenhum. Eu, no caso, hoje em dia eu faço os dois, então eu faço muito conteúdo gratuito, mas eu também faço os conteúdos pagos. Eu estudo toda essa parte de marketing ali das minhas redes, mas eu ainda tenho o intuito, com certeza, de ajudar a comunidade, por isso que eu faço muito conteúdo gratuito, como esse daqui que você está assistindo. E assim, formatos é o que você se sentir mais confortável. Não vai por essa plataforma é melhor ou pior. Você tá criando conteúdo porque você quer ajudar pessoas e porque te ajuda a evoluir na carreira. Então você escolhe somente a plataforma que você se sente mais confortável, o formato que você se sente mais confortável. Outro ponto, né? Vão vir haters, vão vir gente botando defeito no seu conteúdo, faz totalmente parte, mas aprenda a ver eles como engajamento. Eu sei que eu falei pra você não se preocupar com números, mas pensa que uma pessoa que comentou ali criticando, ela tá te dando engajamento. Claro que vão ter muitas críticas construtivas ali, vão ter coisas que vão te ajudar a evoluir, que é ótimo, mas tem gente que vai fazer comentário desnecessário, então também não desista no primeiro hate que você levar e crie conteúdo ali porque você gosta, porque você vai ajudar, nem que seja uma pessoa que vê aquela publicação, aquela palestra, e também porque vai te ajudar ali realmente a evoluir na sua carreira, mas lembrando, crie no formato que você se sentir mais confortável. Na época que eu me senti mais confortável foi artigo, porque eu não gostava de aparecer, mas pode ser que você já seja uma pessoa muito mais extrovertida e já queira começar fazendo live. Então, vai no que for mais confortável para você. Próxima pergunta, ela é polêmica. Qual a sua opinião sobre ferramentas de IA no dia a dia de pessoas desenvolvedoras? Eu acho que elas estão ali para ajudar, elas não vão roubar nosso emprego, e eu vejo que a gente pode usar muito elas, não para totalmente, desenvolva a minha tarefa, mas para que a gente possa focar nossos esforços em coisas mais legais e não aqueles códigos que a gente vai desenvolver 30 vezes o mesmo código ali, base da aplicação Spring, por exemplo. Então, o Copilot, por exemplo, né, do GitHub, que inclusive eu planejo produzir conteúdo sobre isso futuramente, estou estudando mais sobre a ferramenta, ele tem uma funcionalidade muito bacana que ele te ajuda a explicar o código que tá ali. Então, ele, explica o código pra você. Isso pra uma pessoa iniciante que tá ali, conhecendo a linguagem, conhecendo regra de negócio, tem uma ferramenta que vai explicar o código pra você. Eu achei isso genial. Tem a parte ali também de gerar realmente o código pra alguma coisa. Então, me gera um CRUD básico ali, Java. Ele vai gerar. Teste unitário também vai gerar. Camila, mas isso daí era o que eu fazia na minha tarefa. Ele vai roubar meu emprego. Não. Porque regra de negócio muito específica você não vai poder colocar dentro da ferramenta de IA. Geralmente até tem uns problemas aí se você coloca. Então assim, o Copilot, tá ali dentro do seu repositório, né? Mas externas ali como ChatGPT e outras, é um pouco complicado você tacar uma regra de negócio ali dado da sua empresa diretamente, tá? E assim, você tem que saber usar a ferramenta de IA como auxiliar, mas não como uma coisa que vai te deixar dependente. Então, por exemplo, tem gente que fala que só consegue desenvolver com o ChatGPT. Eu, pessoalmente, ou outra ferramenta, né? Eu teria vergonha de falar isso, porque eu fico assim, gente, se um dia você for para uma empresa que não permite usar ChatGPT, o que você vai fazer? Você vai voltar a ser júnior? Isso pensando que a pessoa era sênior, você simplesmente não vai conseguir entregar tarefa? Você viciou no ChatGPT? Então, eu acho que assim, você usar a ferramenta para te auxiliar, para deixar seu dia a dia mais ágil, é totalmente válido. Mas você falar que você não sabe mais programar, você só sabe fazer isso único e exclusivamente com o ChatGPT, eu acho um pouquinho complicado. O ChatGPT ou outras, tá? Que eu vou falar do ChatGPT, que foi uma que estourou ali muito rápido, né? Então, é muito complicado porque isso vai te atrapalhar como pessoa desenvolvedora. Então, eu utilizo ferramentas de IA bastante. O Copilot eu comecei a testar recentemente ali em projetos pessoais, ainda não usei na empresa. E eu achei, assim, fantástico. Eu uso o ChatGPT, às vezes, até pra ter ideia, às vezes, de projeto, ter ideia ali de demo, de palestra. Eu acho a ferramenta incrível. Mas, assim, não fica dependente da ferramenta de IA. A ferramenta de IA faz a base do CRUD. Sim, mas você tem que continuar sabendo como é que você faz isso. E outro ponto, nunca confia fielmente só no código que a IA gera, tá? Então, às vezes, por mais que você explique ali o requisito mínimo, a regra de negócio, pode ser que ela deixe algum gap, tá tudo bem. É uma ferramenta de IA, ela também tá aprendendo. Eu não sei a fundo como é que isso funciona. Mas ela também pode errar, assim como a gente também erra. Então, assim, sempre confira o código que a IA tá gerando. Ela gerou o código, faz um teste unitário. Ela gerou o teste unitário, confere se o teste unitário tá realmente fazendo sentido com aquilo que era pra testar. Então, assim, elas vieram pra ajudar. Não fique totalmente dependente delas, mas use elas a seu favor, use elas para
pegar dica de estudo, roadmap de estudo, para explicar código. O Copilot faz isso muito bem. Eu já usei ele só em projeto pessoal, então, tipo, eu já botei o API lá pra ele e falei, me explica isso daqui. Ele foi explicando maravilhosamente bem. Então, assim, é uma ferramenta excelente. São ferramentas excelentes, tá? Mas não fique dependente delas. E elas não vão roubar seu emprego, então fique tranquila. Mas não fique, eu só devo só ChatGPT, tá? Aprenda a codar sem IA, porque pode ser que você caia numa empresa que você não pode usar essas ferramentas, por exemplo. Última pergunta do nosso vídeo. Quais pontos são mais importantes para eu, de fato, ser uma desenvolvedora back-end júnior? O roadmap é muito extenso, dá medo só de olhar o tanto de coisa para estudar. Sim, o roadmap é extenso, sim, roadmaps são uma ótima fonte de referência, porém, todavia, entretanto, vê a vaga. O melhor roadmap que existe é uma vaga e é uma mentoria, que os dois vão dizer como é que o mercado funciona. Roadmap, às vezes, vai estar baseado em algum curso, ele vai estar baseado em algum livro que talvez seja desatualizado, ele vai estar colocando coisa a mais. Então, aquele site lá do Roadmap SH mesmo, tem coisa que tá ali que eu não considero que seja para Júnior. Mas em nenhum momento ele falou que era um Roadmap para Java Júnior. Ele falou que era Java Developer, então ele vai infinito além. Mas você é Júnior, não precisa esperar estudar tudo aquilo para você ir atrás da vaga de Júnior. Eu falo pra galera, aprendeu lógica de programação, já começa a procurar vaga. Ai, Camila, mas pede para saber HTTP e REST. O não você já vai ter. Então tenta, porque vai começar a pedir projeto, um monte de coisa, você vai aprendendo ali com os nãos também, tá? Mas já vai ali preparado que provavelmente você não vai passar. Mas é bom que você vai conhecendo como é que processos seletivos funcionam, tá? E assim, eu diria que para Java, lógica de programação, programação orientada a objetos, todos os pilares ali, aplicar na prática, não é só saber o que é herança, tem que saber aplicar isso. Base de HTTP, API REST, como é que desenvolve uma API com Spring, como é que você lança sessões, como é que você trata erros, testes unitários e um pouquinho ali de documentação e banco de dados, Git e GitHub também. É isso. Eu acho que não é muita coisa assim. Camila, mas no roadmap pede mais. Aquilo ali você estuda depois, tá? E aí uma coisa muito importante. Não é porque eu tô falando que só precisa disso, que você vai estudar isso, e mesmo que você conseguiu a vaga, você vai parar ali nesse nível e não vai avançar. Continua estudando os outros pontos ali do roadmap, continua vendo o que as vagas estão pedindo, tá? Então, essa técnica das vagas é basicamente, pega 5 vagas, vê os requisitos mais pedidos, monta um plano de estudo em cima delas, e tá pronto, o sorvetinho. Lembra da propaganda do Danoninho. Então, assim, não precisa ter essa pressão que o roadmap é muito extenso, porque nem tudo que tá no roadmap realmente você vai usar como júnior, ou talvez nem use no mercado, porque geralmente esses roadmaps, eles são gringos, né? Tem um site que é brasileiro, que é o Trilha Info, que também tem roadmap de estudo, que inclusive eu acho muito bom esse site. Mas, isso assim, olha a vaga, porque às vezes pode ter alguma tecnologia nova que nem deu tempo de atualizar esses roadmaps, mas o mercado já tá pedindo. E aí você vai basear no roadmap ou na vaga que já tá atualizada? Então, olhem as vagas, como eu sempre falo. Bom, essa daqui era a última pergunta desse vídeo. Vou tentar fazer mais vídeos desse formato Cá Me Ajuda mais vezes, porque eu vejo que é um formato que eu consigo responder dúvidas de vocês. Veio muitas perguntas nesse vídeo. É uma forma de eu interagir com vocês aqui, além da caixinha do Instagram, e de uma forma que fica aqui perpétuo no YouTube também, né? Então, não vai expirar com 24 horas, eu não preciso salvar no destaque ali a pergunta, ou colocar no Reels também, porque nem sempre eu respondo em vídeo também as caixinhas, né? Então eu espero que essas perguntas tenham ajudado vocês. E se você não mandou pergunta para esse vídeo, não se preocupe, eu vou mandar o link de um formulário aqui. Eu vou fazer sem ser pelo Slido, tá? Então eu vou fazer um formulário mesmo, porque o Slido tem que colocar tipo uma duração ali do evento para mandar pergunta. Então eu vou deixar um formulário aqui aberto permanentemente na descrição desse vídeo, para você mandar pergunta, para ele aparecer no Cá Me Ajuda número 4, que eu vou fazer em breve. Vou tentar fazer pelo menos 2 vezes por mês esse tipo de vídeo. E se você tiver qualquer outro comentário, quiser adicionar alguma coisa sobre as perguntas que eu respondi nesse daqui, sinta-se super à vontade aqui de comentar o que achou do vídeo também. E fotos, coisas importantes aqui que eu esqueci de falar, né? No Tech Study Club, né, que é a ferramenta ali, a plataforma que eu tô lançando, que vai lançar oficialmente no dia 6, mas tem acesso antecipado já garantido desde já, se você entrar no grupo VIP. Eu estou postando resumos dos livros que eu estou estudando, eu também estou dando dicas ali de estudo diárias. Tem grupo de vagas, tem comunidade focadas em tecnologias, tem várias outras coisas. Eu vou deixar na descrição aqui o link
pro grupo VIP. E também eu vou deixar o vídeo aqui em cima, que é onde eu estou falando tudo que tem dentro do Tech Study Club, pra vocês saberem como é que funciona lá o grupo também. O nosso clube de estudos, então, não é um clube da Luluzinha e tudo mais de fofoca, é um clube de estudos, então literalmente você vai estar acompanhando tudo que eu tô estudando, você tá acompanhando tudo que eu tô evoluindo, os eventos que eu vou, daqui a pouco. Vai sair lá, inclusive, um vídeo falando de tudo que eu aprendi aqui na Codecon Feature, que eu tô aqui em Floripa, né, que eu falei no começo do vídeo, pra participar da Codecon Feature. Então, no vídeo dessa semana, que vai sair lá toda semana tem um vídeo que eu falo que eu estudei, eu vou falar o que eu aprendi aqui no evento, então também vai ter cobertura de eventos que eu participar, além de todos os assuntos que eu estudo. E todo dia tem ali dica diária de estudo, às vezes tem até 2, mas no mínimo é uma, com certeza. Tem dia que tem mais, porque eu tô inspirada, tipo, eu tô estudando muita coisa ultimamente. Mas, obrigada por acompanhar o vídeo até aqui, se você ficou até aqui, né, que o vídeo ficou bem extenso. Lembrando também que eu tenho mentoria individual com agenda aberta. Ainda restam poucas vagas para você conseguir fazer mentoria ainda esse ano. E o formulário de pré-inscrição para aplicação na minha mentoria tá aqui na descrição do vídeo. Eu espero você aqui como meu mentorado, pra gente evoluir junto essa carreira, ou pra ainda iniciar a carreira, caso você esteja fazendo transição de carreira também. Muito obrigada, até o próximo vídeo aqui no canal Camila Code.